No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar pintando a personagem Kiriko do jogo Overwatch 2 e eu vou dar algumas dicas de como que eu faço as minhas pinturas aqui no canal. Então, bora dar uma olhadinha no vídeo. E aí, galera, eu sou o Gudoki e nesse vídeo aqui eu vou estar pintando a Kiriko, personagem do Overwatch. Eu gosto muito de Overwatch e agora com Overwatch 2 estou jogando pra caramba com os meus amigos e eu quis fazer uma fanart da Kiriko porque ela é muito massa, uma daquelas suportes que mata todo mundo. E eu vou contar pra vocês um pouquinho de como que eu pinto, como é que foi esse processo, então bora dar uma olhadinha com mais detalhes aí. Bom pessoal, esse foi um desenho que eu fiz de uma maneira muito metódica. Eu sou um cara muito caótico nas minhas pinturas. Algumas pinturas ficam bem claro isso daí, que é que eu não tenho plano nenhum, sabe? Eu chego ali, jogo cor, blapo ali, jogo cor, pá, vou construindo as cores de uma maneira extremamente desorganizada, mas no final, por algum motivo do além, sempre dá certo e eu sempre consigo chegar no resultado que eu quero. Essa é uma das magias da arte, é que você simplesmente só faz e a coisa acontece no final. Mas nessa peça daqui não foi assim que aconteceu. Eu quis fazer de uma maneira certinha, como uma pessoa comportadinha que eu não sou. Então eu fui lá, fiz o desenho show de bola ali da Kiriko, ficou com uma pose massa, sabe? Eu achei um potencial ali, foi uma pose de showcase dela, né? Foi mais fazendo uma pose heróica, eu quis mostrar ela usando todas as habilidades dela, mostrar que ela tem uma kunai, mostrar que ela tem as folhinhas que dão vida para os aliados, e fazer uma pose mesmo massa com ela. E eu achei que eu consegui fazer um desenho que mantivesse esse pensamento, sabe? Mas ainda assim, hoje eu quero deixar um negócio claro pra vocês que é tipo, eu faria um pouco diferente. Hoje, tipo, no momento que eu tô gravando esse áudio, a pose ficou massa, ficou com shapes muito interessantes, mas eu faria ela fazendo um pouquinho de história, sabe? Contando um pouquinho de quem a personagem é, um pouco do motivo pelo qual eu fiz a pose da maneira como eu fiz, foi porque eu não sabia muito bem quem era a personagem, a cinematic da Kiriko não tinha lançado ainda, então eu meio que não sabia direito quem era a personagem, eu já jogava com ela, mas eu não sabia qual era a dela, qual que era o senso dela, se ela era uma pessoa mais divertida, se ela era uma pessoa mais agressiva, ficava tudo muito nebuloso assim. E conhecer o seu personagem, pra mim, é uma das coisas mais importantes. Infelizmente eu não consegui fazer isso com a Kiriko. Mas a pose ficou massa e aí eu fui pra pintura. Pra pintura, galera, eu fiz uma parada muito interessante. Como eu disse pra vocês, eu tava querendo fazer organizado. E eu normalmente não faço organizado. Mas nesse daqui eu comecei fazendo as cores flat. Depois eu comecei a fazer as mudanças nas cores, né? Eu quis fazer o processo dessa pintura muito parecido de como eu tinha feito o processo de pintura da Juri do Street Fighter, que eu fiz usando bastante do processo do Gui Freitas, né? Que tipo, eu escureci a personagem toda, depois eu fui adicionando aos pouquinhos as luzes da personagem e ia montando a composição pouco a pouco. A personagem em si ficou muito bem iluminada, mas quando chegou na parte do cenário eu comecei a ter uns problemas. Mas falando um pouco da iluminação, eu percebi uma parada interessante, que eu não tinha percebido antes de fazer essa personagem, porque eu tava querendo ver uma cor que ficasse interessante com a personagem como um todo. A personagem ela é branca, tem brancas roupas, né? Tem as roupas vermelhas, tem as roupas pretas, e tipo, eu quis colocar uma iluminação que não interferisse muito com essas cores. Tipo, eu fiz uma camada de color dodge e eu fui desenhando, né, como eu sempre faço a iluminação, mas dessa vez eu comecei a pensar um pouco mais em qual cor que eu ia usar no color dodge. Porque o color dodge, ele altera todas as cores que você tem. Então, por exemplo, se eu fizer uma iluminação laranja,
tudo que tiver laranja vai ficar mais laranja ainda. Entretanto, as coisas que não forem laranja, sei lá, se eu tiver feito uma camisa azul, que é o oposto de laranja, não ia ter um efeito tão agradável assim. Ia ficar um negócio meio estranho. E o que eu percebi nessa camada de recorte de iluminação é que o mais forte, assim, o melhor a se fazer é você pegar uma cor que não é tão saturada. Isso pra mim foi meio mind-blowing, assim, porque a minha vida inteira eu só usei cores hiper saturadas nessas camadas de iluminação. Porque quando você pega uma cor super saturada, ela vai saturando tudo. Então fica um sentimento gostoso de aquecer, sabe? Tipo, fica bem quentinho. No caso desse desenho que eu queria fazer com uma luz laranja, que é tipo a luz do sol, ia ficar tudo muito quentinho. Que delicinha. Mas tipo, eu testei com uma saturação baixa e eu fiquei tipo, what the fuck? Porque as cores da minha personagem começaram a se manter. Ficou quentinho, porque ainda tinha a cor laranja, mas ao mesmo tempo as cores não ficaram malucas, não ficou tudo muito laranja, sabe? Ficou tipo um pouquinho laranja só. E ainda mantendo a cor real ali da minha personagem. Eu fiquei refletindo sobre isso. E hoje em dia, o que eu acho que eu vou continuar a fazer, que eu aprendi nessa arte, é que eu vou usar essas camadas de criação de luz com pouca saturação e depois eu vou adicionando a saturação que eu quero com outras camadas de maneira bem pontual, sabe? Mas essa camada main, assim, né, a principal, pouquinho saturada. Agora falando um pouco do fundo, porque eu falei pra vocês que eu tive uma dificuldade e foi tremenda, eu não sabia o que eu ia botar nesse fundo. É muito esquisito essa hora de fazer fundos. Eu já falei bastante de um processo que eu uso, e eu usei nesse daqui, né? Que é fazer um fundo e depois borrar ele, para que chamasse mais atenção para a personagem e não para o fundo. Mas eu não sabia direito o que eu ia enfiar nesse fundo, porque tipo, é bizarro, sabe? Eu sei da personagem que eu tô desenhando, mas onde que ela vai estar? O que eu sabia é que ia ter sol no lugar, né? Porque tem sol batendo na minha personagem, então ia ter sol no fundo também. Mas o que eu ia colocar no fundo? Isso daí é algo que eu tô experimentando mais ultimamente. Com as próximas peças vocês vão ver mais cenários, mas uma coisa que eu entendi é que é importante pensar no cenário em um conjunto com o personagem. Nesse eu fiz dois processos diferentes, comecei pelo personagem, depois pensei no cenário, mas eu acho interessante começar a pensar também no cenário em composição com a personagem. Mas de forma geral, eu fiz umas graminhas ali, eu vi que ela tem muita influência de templos, né? E quando eu cheguei nessa parte final da peça, a Cinematic já tinha saído, eu dei uma olhadinha, eu vi outra Cinematic dela mais antiga, peguei referências de coisas que colocar no cenário, e eu fui montando, sabe, com aquele portal, né, aquele arco bem comum, japonês, assim, vermelho, depois eu coloquei umas pedrinhas que eu vi na cinemática antiga, então eu fui compondo dessa maneira. Ficou interessante porque eu tentei fazer uma coesão de cor, tentei colocar só uma cor para tudo, mas ainda assim foi um processo um pouco que eu faria um pouco diferente hoje em dia. Eu pensaria mais nesse cenário. É algo que é um pouco difícil mesmo na hora de criar personagem, eu já percebo isso há anos. Quando você pensa no personagem, você não costuma pensar no cenário também. Mas ficou interessante no final das contas. E bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero do fundo do coração que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal que vai me ajudar muito. Obrigadão mesmo, de coração, galera. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e fui!